Bem-vindos ao Salé-Cast, o podcast do Instituto de Medicina Salé. Aqui falamos sobre alimentação, saúde, qualidade de vida, autoestima e tratamentos de obesidade. Eu sou Margarete Arruda, co-diretora do Instituto de Medicina Salé. Os nossos convidados de hoje são Dr. José Afonso Salé e também uma paciente muito especial do Instituto de Medicina Salé, que é a Caroline Alves. Conversaremos sobre bons resultados em pós-operatório de cirurgia bariátrica e metabólica, o que consideramos como sucesso. Sejam muito bem-vindos, Dr. José Afonso Salé, médico diretor do Instituto de Medicina Salé, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Federações Internacionais de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é mestre em cirurgia digestiva pela Unicamp e foi o coordenador do protocolo brasileiro do balão intragástrico junto ao Ministério Brasileiro de Saúde. Caroline Alves, que nos contará a sua trajetória de pós-operada de cirurgia bariátrica, que foi em 2022, ou seja, 1 ano e meio atrás, e que já perdeu 46 quilos. Ela é dona do mais cool Instagram que hoje fala sobre cirurgia bariátrica, que é o @fala.bariátrica. Dr. José Afonso Salé está aqui. Eu gostaria que você começasse, doutor, contando um pouquinho a sua trajetória na condução de uma equipe que aborda, que trata com excelência esse tema que hoje acomete tantos pacientes, que é a obesidade. Muito obrigado, doutora Margarete. Obrigado, Carol. Prazer enorme te ver depois de 1 ano e meio. E, assim, não tem como a gente dizer que lembra de você, porque você realmente, fisicamente, é outra pessoa. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Graças ao Instituto. E com uma carinha maravilhosa. Estou muito feliz por você, viu? Parabéns, porque a gente sabe que o sucesso do tratamento da obesidade, seja cirúrgico ou outra técnica, depende muito do paciente fazer a parte dele. Eu diria que essa é a parte decisiva. E quando a gente vê isso, fica muito feliz. Doutora, eu acho que você me está dando uma oportunidade de fazer um pequeno flashback da minha vida profissional. Na verdade, assim, eu me formei em medicina na Universidade Federal de Santa Maria, fiz na Federal de Porto Alegre e vim para São Paulo para fazer residência em cirurgia do aparelho digestivo. Tive o privilégio de passar numa equipe muito diferenciada, então, na residência, a equipe do professor Pinotti, professor Ivan, professor Bruno, linkados ao Hospital 9 de Julho e também à Faculdade de Medicina aqui do Hospital das Clínicas do HC. Com esse pessoal, eu aprendi a conviver com equipes transdisciplinares, com equipe grande, com uma experiência assim linkada a diferentes áreas de atuação dentro da especialidade de cirurgia do aparelho digestivo. Na minha pós-graduação na Unicamp, eu tive a oportunidade de participar do programa de transplante hepático da Unicamp, que o coordenador era o professor titular de lá, o professor Sérgio Leonardi, o meu orientador foi o professor Andreolo, e eu entendi na complexidade do transplante hepático qual é o conceito real de equipe transdisciplinar e como um chefe de equipe deveria, digamos assim, se portar para conduzir uma equipe grande, não é? A partir daí, eu continuei trabalhando na área de cirurgia digestiva e em 97, por aí, acendeu a estrela do tratamento cirúrgico da obesidade. Na época, a gente já tinha uma experiência muito boa em cirurgias minimamente invasivas do aparelho digestivo por videolaparoscopia e a cirurgia bariátrica já existia no Brasil forte, através da equipe do professor Garrido, ele como precursor, mas que faziam cirurgias convencionais, abertas, com afastador e tal. Então, uma cirurgia
necessariamente com muito mais trauma, com uma dificuldade muito maior de pós-operatório, não é? E a gente começou na bariátrica fazendo esses procedimentos consagrados internacionalmente por via videolaparoscópica, que foi um divisor de águas para a gente, para os pacientes no mundo todo. Isso não foi um privilégio nosso, mas a gente foi uma das primeiras equipes na América Latina, talvez no mundo, a fazer essas cirurgias com acesso videolaparoscópico. Isso aí permitiu que a gente conseguisse ter uma efetividade muito grande no tratamento da obesidade e das doenças metabólicas, expondo os nossos pacientes a um trauma cirúrgico muito menor, minimizando as intercorrências de pós-operatório e irraigou uma credibilidade também muito grande, claro, não só a nossa equipe, como outras do Brasil e do mundo, para a cirurgia bariátrica e metabólica, que nessa época ainda era tido como uma cirurgia meio que estética, talvez não muito necessária. Você vê que não se passaram mais de 25 anos, a gente sabe há mais de uma década que a obesidade é a grande pandemia mundial, é uma doença que atinge mais de 40% da população do mundo, não é? E que é, sem dúvida nenhuma, das responsáveis pelo maior fator de mortalidade entre os seres humanos. Você não pega atestado de óbito dizendo fulano morreu de obeso, morreu de diabetes, de infarto, de derrame cerebral, de uma série de outras coisas, insuficiência renal e por aí vai, né? Então, essa foi a nossa trajetória. A nossa formação sólida em cirurgia digestiva e o acesso videolaparoscópico nos permitiu rapidamente chegarmos a um espaço previamente ocupado só pelos nossos grandes professores. Então, eu acho que isso ajudou a gente a democratizar e expandir esse conhecimento para uma série de outros lugares do Brasil, da América Latina, da Ásia e amizades sólidas, verdadeiras, que a gente preserva até hoje. Você é testemunha disso. Cada congresso que a gente vai, seja brasileiro ou internacional, a doutora Margarete brinca comigo que eu devo sair com a âncora, porque não dou 2 passos, tem alguém para falar. Isso é extremamente gratificante. Excelente. E agora, Carol, vou tomar a liberdade de te chamar de Carol. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui da nossa conversa do SalérCast. É um prazer tê-la aqui conosco. Para que a gente comece, eu gostaria que você se introduzisse e contasse um pouquinho da sua trajetória de luta com o sobrepeso, com a obesidade e que caminho você trilhou, Carol, até chegar ao Instituto de Medicina Salé. Primeiramente, é uma honra estar aqui com o Dr. Salé. Eu costumo dizer que eu tenho a vida, né, antes do Salé e depois do Salé, porque realmente a cirurgia bariátrica me trouxe vida novamente, né? Então, eu sempre fui uma criança padrão normal, né? Não sei falar em níveis clínicos, porque quando eu era criança eu não cuidava muito dos meus exames, né? Então, não sei falar em níveis clínicos, mas eu era uma criança normal, porém com uma família obesa. Então, quando eu fui crescendo lá para uns 7, 8 anos mais ou menos, minha família começou a me achar magra demais. E aí, nessa de me achar magra demais, começaram a fazer a engorda, né? Eu costumo brincar que eu saí do leite e fui pro refrigerante, né? Saí do leite materno e fui pro refrigerante. E desde então, minha mãe começou a me levar em alguns médicos. Há 31 anos atrás, ser magro era fraco, né? Não era saudável, né? A cabeça das pessoas um pouco mais antigas era que a gordura era saudável, que ser gordo você era forte. Então, minha mãe me fez essa engorda aí, fez esse favor pra mim. E começou a me dar vários medicamentos para eu engordar. Então, eu passei de uma criança normal, até uns 7, 8 anos, para uma criança obesa. Então, eu lembro, assim, uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, foi que eu saí de férias sendo uma criança normal e eu voltei das férias sendo já uma criança obesa. Então, aí já comecei a ter... Hoje a gente chama de bullying, né? Mas na minha época nem tinha esse nome. Começou as crianças já a falar um pouco sobre o meu peso. A atividade física na escola já ficou muito mais difícil. Então, eu era uma criança ativa, já comecei a ficar uma criança mais sedentária. Uma criança que já tinha mais dificuldade para brincar, para jogar uma bola, um handball, uma queimada. Já tudo era mais complicado para mim, né? E eu fiquei assim até chegar à fase da adolescência. Então, eu continuei obesa, né? Continuei
com hábitos de vida não saudáveis, até porque a minha família inteira era obesa, então para eles era o comum, né? Era o certo, eu não julgo, era a informação que eles tinham na época, né? E foi assim. Aí, quando eu fiquei adolescente, eu tive aquele período que você espicha, né? Você cresce. E aí, eu voltei a ser uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Um padrão físico ali comum, né? Eu não era uma pessoa magra demais, mas também não era mais obesa, né? Tava ali normal. Também não sei os exames, mas tava ali ok pra mim. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu voltei a engordar. Então, eu voltei a engordar, aquela coisa de quando você quer fazer uma dieta. Eu lembro que tinha os bailes de 15 anos, então eu queria estar mais magrinha, né? Uhum. E a minha família, nossa, tá magra demais, então vamos pedir uma pizza, vamos, né? E aí, eu comecei com 17 anos voltar a engordar. Quando eu fiz 20 anos, foi uma época que marcou muito a minha vida, porque eu sempre gostei de saltar de paraquedas, fazer rafting, e aí tinha a questão do peso, tudo isso impactava, perguntava, quanto você pesa? E às vezes ia fazer alguma atividade, assim, eu lembro que o rafting, quando eu fui para Socorro fazer, o moço falou assim, você fica aqui do meu lado, que você é mais pesada, você vai equilibrar o bote. Nossa, isso acabava com a minha autoestima, assim, nossa, sabe? A minha vida ficou realmente marcada, tanto é que até hoje, né, 11 anos depois, eu consigo lembrar desse fato. Então, eu acabei me isolando de fazer as coisas que eu gostava, fazer o que eu realmente amava, fazer o que eu tinha vontade de fazer, porque ou não tinha roupa que me servisse, ou as roupas não ficavam bacanas em mim, né? E nós que somos mulheres, a gente tem essa questão também da roupa e tudo mais. E os comentários das pessoas, me incomodava muito. E nessa de tentar emagrecer, eu sempre engordava. Eu emagreci 1 quilo e engordava 5. Emagreci 1 quilo e engordava 10, sabe? Assim, muito complexo. Não conseguia. Fiz diversos tratamentos, passei com endocrinologista, tomei remédio, fiz tudo que vocês podem imaginar que um obeso faz para tentar se tornar magro, eu fiz. Passei ali por todas, dieta restritiva, tudo que, né, tá no protocolo ali do gordo, eu fiz. E aí, quando chegou a pandemia, eu engordei ainda mais. Aí eu tava isolada em casa, né? Na época eu namorava meu esposo, a gente acabou se isolando junto, então era pizza, era refrigerante, era tudo demasiado, assim. A vida nada equilibrada. E aí eu resolvi que eu ia engravidar. A gente casou, eu falei, eu vou engravidar. Ele é obeso também? Então, ele está acima do peso. Ele não chegou ainda ao nível de obesidade, mas ele está acima do peso. E quando eu emagreci, ele engordou, né? A gente fez ali um jogo, né? E o que aconteceu? A gente resolveu... A gente se casou, né? Nesse período de pandemia. Passou a pandemia, a gente casou e eu resolvi que eu ia ficar grávida. E aí eu falei, vou engravidar, vou fazer um plano de saúde para engravidar, vou começar a pensar um pouco nisso, né? Agora que a gente já casou. E eu já me via no espelho, já não estava gostando do que eu via, né? E aí comecei a fazer vários exames para descobrir se a gravidez ia ser tranquila, né? E aí cada médico que eu passava, tudo que eles falavam, você precisa emagrecer, você precisa emagrecer, você precisa emagrecer. Eu costumo brincar que se eu fosse até no dentista, ele me mandava emagrecer. No auge dos meus 104 quilos. E eu comecei a perceber que eu já não participava mais de evento social. Então, assim, tinha um aniversário, eu já não queria ir. Eu fazia de tudo para as pessoas não me verem, porque eu tinha vergonha de como eu estava. E aí, um belo dia, eu acordei e eu vi umas estrias na minha barriga. Que até então eu era obesa, mas eu nunca tive estrias na barriga. Então, pra mim, tava tudo muito tranquilo, né? Eu tinha celulite, mas não aparecia estria. E aí, quando eu me vi no espelho daquela forma, eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Chega, não é isso que eu quero. Eu tô me privando de fazer as coisas que eu gosto, eu tô me privando de estar com as pessoas que eu amo, por conta que eu não me aceito. E de verdade, assim, é até feio falar, mas é o que eu sentia na pele. Eu me sentia um monstro quando eu me olhava na frente do espelho. E ainda com aquelas estrias na barriga. Eu falei pro meu marido, parece que um urso me atingiu essa noite. Alguma coisa aconteceu. Porque eu dormi normal e acordei desse jeito. E aí eu falei pra ele, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Ele falou, calma, mas ontem você tava me falando... Geminiana, né? Geminiana. Ele falou, ontem você tava me falando que você queria engravidar. E hoje você tá me falando que você vai fazer a cirurgia bariátrica. Eu falei, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Vamos cancelar aqui um pouco a maternidade. Eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Até pra eu poder ter uma gestação mais tranquila. Foi o que eu pensei na época, né? E aí comecei a pesquisar sobre a cirurgia bariátrica. Eu tinha muito preconceito sobre a cirurgia. Eu sou uma daquelas pessoas que falava assim, a cirurgia é o caminho mais fácil. Eu fui essa pessoa ignorante, porque só você sendo ignorante pra você ter esse tipo de pensamento, né? Eu era ignorante, eu não conhecia sobre o assunto.
Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre a cirurgia bariátrica, e foi aí que eu conheci o Instituto Salé, por ser referência em cirurgia bariátrica. Eu falei, já que eu vou fazer, então eu vou fazer direito, vou fazer com os melhores. Decisão Obrigado. correta. Doutora, aproveitando um gancho aí da fala da Carol, muito bem contada, eu gostaria de fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, se ela mencionou aqui que uma das causas do ganho de peso dela foi ambiente em que vivia, ou seja, todos tinham obesidade, mães, pais, família como um todo. Então, se isso, genética, ambiente, comportamento, tem realmente um peso em cima da obesidade, se genética tem mais responsabilidade sobre a obesidade que o ambiente, que o modus vivendi ou não, se o comportamento tem mais peso, mais responsabilidade, e se a tomada de decisão do paciente em querer se tratar, no caso dela, o start foi a estria no abdômen, né, na barriga. Se a tomada de decisão do paciente é o ponto de partida para um tratamento adequado. Perfeito. Olha, quando a gente fala em termos de fatores que originam, que determinam a obesidade, nós temos que ter claramente o conceito de obesidade como uma doença crônica, complexa e multifatorial, onde, sem dúvida nenhuma, o fator ambiental é preponderante, os fatores genéticos hereditários, até uns 4, 5 anos atrás, eram relegados como algo que, talvez um álibi do paciente, mas hoje a gente sabe que cada vez mais isso também tem muito a ver. Nós estamos caminhando para a descoberta científica de uma série de hormônios intestinais que são responsáveis pelo excesso de peso ou para a resolução do excesso de peso, são as incretinas. Nós temos testes genéticos hoje muito bem estabelecidos que, inclusive, já podem auferir prognóstico, quer dizer, qual aquele perfil de paciente pelo teste genético, eu devo fazer um tipo ou outro de cirurgia e eu posso dizer qual a probabilidade de um bom resultado ou um resultado não muito adequado para ele. Então, o fator genético hereditário também está muito em voga. Os fatores endocrinológicos puros, como problema de tireoide ou outra coisa, corresponde a menos de 3% dos fatores. Agora, o fator ambiental, sem dúvida, é preponderante. Quando a Carol estava relatando a história da infância e pré-adolescência dela, me lembrou muito a história clássica de uma família italiana, que eu tenho uma ascendência italiana muito enraigada, que é aquele negócio de que a criança, o Bepinho está lá com 7, 8 anos, um rostão desse tamanho, o rostinho, você botar uma agulha, dá hemorragia, e a nona chega, aperta a bochechinha e diz, mas está magrinho, está anêmico. Isso é um negócio interessante, né? Porque, na verdade, com certeza, você estava, falando a língua da doutora Margarete, eutrófica, ou seja, tinha um estado nutricional adequado e não era obesa. Né? Mas, de repente, esse incentivo startou outro lado. Então, a sua história não é uma exceção. A maioria das vezes, isso acaba acontecendo. Existe um tempo significativo entre você começar a ganhar peso, se perceber obesa e ter uma tomada de resolução mais significativa. A gente faz cirurgia bariátrica e metabólica há 25 anos. Nós temos hoje, junto com a equipe, mais de 21 mil pacientes operados de cirurgia bariátrica e metabólica. Então, eu acho interessante, né, porque vale muito, obviamente, estudo, publicação, literatura, medicina baseada em evidência, mas quando essa evidência é sólida e é sua, eu acho que não diria mais importante, mas é muito importante também. Então, a história natural que a gente tem nesses 25 anos de experiência é o seguinte, desses 21 mil pacientes, a média de tempo entre começar a ganhar peso e ter uma definição para a cirurgia é em torno de 15 anos. Então, ninguém chega a um excesso de peso hoje que passe a ter indicação cirúrgica e procura o Instituto de Medicina Salé para operar amanhã. E eu acho que uma coisa fundamental é a tomada de decisão do paciente. Porque eu estava falando com a Carol nos bastidores aqui, fiquei
grato e surpreso com o resultado dela e parabenizei a ela. Porque para a gente, quanto equipe médica, preparar muito bem o paciente, contando com o suporte da equipe transdisciplinar, operar, fazer tudo direitinho, dar suporte no pós, é nosso ofício, é nossa obrigação profissional. Mas o popstar dessa história é você, paciente. Quer dizer, se você decide que você vai fazer as coisas direito, você vai ter um bom resultado, na maioria das vezes, acima da média, como é o seu, e uma manutenção a longo prazo. Como o contrário também é verdadeiro. Se você faz a cirurgia e joga a responsabilidade do resultado para a equipe cirúrgica e transdisciplinar, e você não assume a sua parcela de responsabilidade e faz direito, você vai ter um bom resultado nos primeiros anos e depois vai começar a ter reganho de peso. Então, essa maturidade na decisão é fundamental. E isso eu falo para a minha equipe há anos. Olha, nós não estamos aqui para atender pacientes e convencê-los a operar. Não é fazer a apoteose da cirurgia bariátrica e metabólica. Se o paciente, depois de uma avaliação, de orientação, de passar com toda a equipe transdisciplinar, senta na minha frente e diz, doutor, eu não estou seguro. Eu não sei ainda, não sei se eu defini que eu quero operar ou não. Eu vou ser o primeiro a dizer, não é o momento de você operar. Puxa o breque, pensa um pouco mais, que a maturidade dessa decisão é fundamental. Eu peço até licença para puxar um gancho. Lógico. Tenho seguidoras que já vieram me falar, me convence a operar. Eu falei, não, se eu preciso te convencer a operar, eu acho que não é o seu momento porque você cirúrgico. não está convencido. Você não está convencido. É isso aí. E eu até costumo brincar, eu falo assim, se você tem medo, vai com medo mesmo. Mas se você tem incerteza, não faça cirurgia. Porque, eu vou ser sincera, eu me senti tranquila e acolhida no Instituto Salé do princípio ao fim. Porém, quando eu vesti a roupa do centro cirúrgico, que eu sentei na cadeira de rodas para entrar no centro cirúrgico, me bateu medo. É eu não lógico. vou falar que não. Eu ia passar por uma sedação, eu estava muito gorda, muito obesa, muito acima do peso. Poderia ter complicações na minha cirurgia, como pode ter em qualquer outra, né? É lógico. Então, eu senti medo, mas eu não senti incerteza. Então, eu falo, se tiver só com medo, vai com medo mesmo. Agora, se você tiver incerteza, se você precisar que alguém te convença, não é o seu momento cirúrgico. Olha, isso também é algo que a gente repete, né? Às vezes o paciente chega na véspera da cirurgia, acontece com você, doutor, eu estou com medo, ou algumas mais discretas, eu falo algumas porque a maioria das pacientes que a gente opera, 80% são do sexo feminino, né? Assim, eu estou com medinho. Aí eu brinco dizendo, olha, se você for operar, fazer uma cirurgia dessas, eletiva, e não tiver medo, vou pedir para você voltar no psiquiatra, fazer uns 6 meses, um ano de psicoterapia, porque alguma coisa está errada. Oba, vou operar. O medo você pode sentir, você não pode inutilizar. Claro. É o que é correto. Carol, você é um case de sucesso com relação a bons resultados em pós-operatório de cirurgia bariátrica e metabólica, que é o nosso tema do bate-papo do Salé-Cast de hoje. Então, sob esse aspecto, você acha que um bom preparo pré-operatório teve influência nesse resultado atual que você apresenta hoje? Com certeza. Como eu estava naquele período de pandemia, né, logo quando eu resolvi fazer a cirurgia, eu fiz todas as consultas online, né? Então, o Salé disponibilizou, o Instituto disponibilizou essa questão das consultas online. E eu, assim, estava desesperada, né, para fazer a cirurgia. Conhecia só o tanto que eu tinha pesquisado, que não era suficiente ainda. Então, as consultas que eu tive pré-operatórias, com certeza, foi impactante no meu resultado de hoje. Que aí eu aprendi que a cirurgia não seria uma mágica, né? Porque eu pensava, igual eu disse, na época eu era ignorante referente ao assunto. Porque eu pensava que eu já ia sair da mesa cirúrgica magra. E não é assim que funciona, né? Então, muitas pessoas, eu tinha esse pensamento que a cirurgia bariátrica ela era um milagre. E não. Essas consultas, elas me mostraram que era um trabalho ali 50-50, né? Que a cirurgia bariátrica seria uma ferramenta que iria me ajudar, que eu estava em boas mãos, eu sempre tive muito essa certeza, mas que eu também teria que assumir ali as minhas decisões. Eu decidi operar, então vamos lá, você faz parte do jogo, né? Nós somos um time.
E todos eles são fundamentais para que o resultado seja ali o ganho, né? O ganho não de peso, o ganho do sucesso da cirurgia. Então, com certeza, eu acredito que todas essas consultas que eu tive pré-operatório para entender um pouco mais, até a psicóloga me questionava bastante, eu achei isso muito legal, para realmente a gente saber se a gente está naquele momento cirúrgico, né? Para saber se realmente é o seu momento. Além da psicóloga, você passou com algum outro especialista? Passei com nutricionista, psicóloga e endocrinologista. Certo, muito bom. Doutor Salé, a gente sabe que para bons resultados precisa ter aí um trinômio, que eu digo, de um bom preparo pré, uma escolha adequada da melhor técnica cirúrgica para aquele paciente, né? E a técnica bem executada e acompanhamento, obviamente, no pós-operatório. A Carol fez a técnica de bypass gástrico. Certo. Por que escolher bypass gástrico para ela e não sleeve? E não um balão intragástrico, por exemplo, ou outra técnica qualquer? Perfeito. Olha, eu acho que primeiro, assim, valorizar ainda mais a importância do preparo pré-operatório. Não é? A gente trabalha já há 10 anos com um protocolo que a sigla inglesa diz ERAS. Na realidade, é um protocolo que visa otimizar o tempo de permanência hospitalar do paciente e a recuperação pós-operatória em termos de retorno precoce às atividades e tal. Nesses últimos 10 anos, a gente tem mais de 15 mil pacientes operados nesse protocolo. 97% desses pacientes, acredito que você foi um deles, Carol, interno no dia da cirurgia, operam e em 24 horas ou menos recebem alta hospitalar. Não é? E recebem alta hospitalar porque estão bem, não é porque a gente manda para casa de qualquer jeito. Tanto que o nosso número de reinternações perioperatória é menos de 2,5%. Isso avalia a qualidade de alta hospitalar que a gente está dando aos nossos pacientes. Enquanto os outros centros de excelência do mundo têm ao redor de 5% a 6% de reinternação, o nosso é menos de 2,5%. E isso tem tudo a ver com esse preparo de pré-operatório que você falou. A pandemia realmente foi essa tragédia mundial que todos nós sabemos e, assim, ela nos obrigou a gente reinventar uma parte do atendimento médico. Né? A gente, que eu falo, é toda a área médica, né? Para passar aos atendimentos online, como você fez. Quando bateu forte a pandemia, nós já tínhamos aí mais de 18 mil pacientes operados. Então, você não pode simplesmente deixar 2 anos sem acompanhamento. Então, o que você fez uma evolução que o Instituto de Medicina Salé teve, desenvolvendo plataformas e tal, para poder dar andamento. Isso enraizou e a gente continua ainda hoje, né? A gente chama isso de forma híbrida. O paciente pode ter atendimento presencial ou follow-up. Isso é algo muito importante, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo. Que se você for considerar que você vai a uma clínica para passar com 3, 4 equipes diferentes no mesmo dia, você tem 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar, esquece. Então, o seu dia vai ficar direcionado àquilo ali. Então, eu acho que isso tem facilitado muito. A doutora Margarete coordena esse programa na nossa clínica, é um ponto fundamental. Outro tópico importante aí, dando um pouco mais de vazão a isso, são as consultas de grupo. Não é? Pessoas que estão no mesmo período de pós-operatório, que têm as reuniões lá na clínica com a equipe transdisciplinar ao mesmo tempo. Então, troca informação, troca ideia. Isso é extremamente produtivo, né? Então, acho que essas evoluções de aprendizado aí acabam tendo uma influência determinante no resultado do tratamento da obesidade. Sim, e com relação à escolha da técnica? Olha, a escolha da técnica vai depender, obviamente, do perfil psicológico do paciente em relação à alimentação, em relação ao perfil de hábito alimentar e aos exames de pré-operatório.
Nós temos basicamente 5 técnicas que são consagradas no mundo todo, a gente faz todas elas, tem algumas técnicas que chamam de técnicas emergentes, que estão chegando aí, as derivações mais do intestino distal, né, que são mais desabsortivas, que também estão buscando o seu espaço e tal. Mas dentre as técnicas consagradas, a gente tem 2 que correspondem hoje a mais de 95% das cirurgias bariátricas e metabólicas feitas no mundo, né? Uma delas é o clássico bypass, que é aquela técnica que você fez, que reduz o tamanho do estômago através da septação gástrica, sem retirar nada, e faz um desvio parcial do intestino. Então, é uma técnica que ajuda na saciedade precoce, ou seja, de você comer menos e não passar fome, né? Pela diminuição da capacidade de armazenamento do estômago, por retirar o hormônio da fome, ou boa parte dele, da produção, que é a grelina, pela exclusão do estômago ao trânsito alimentar, e pelo desvio parcial do intestino, diminuindo a absorção, né? Então, essa é uma técnica clássica. A outra técnica também muito utilizada no mundo, hoje está meio a meio, talvez até um pouco mais, para a gastrectomia vertical, o sleeve, que é uma técnica que retira mais ou menos 80% do estômago e não altera a fisiologia, não muda o intestino, não desvia o intestino. Então, ela é uma cirurgia que atua exclusivamente na saciedade, na questão hormonal da grelina e na capacidade de armazenamento do estômago. Como a gente escolhe uma ou outra? O perfil do paciente, como eu falei, os exames. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Se você faz uma endoscopia, não teve sintoma, mas tem 200 pólipozinhos, aquelas verruguinhas dentro do estômago. Você é uma jovem quando operou, sei lá, tinha 27, 28 anos. Como é que eu vou deixar 95% do teu estômago excluso, com todos esses pólipozinhos dentro, que daqui a 20 anos você não sabe o que vai acontecer? Então, mais indicado seria fazer a gastrectomia vertical e observar. Se você é uma paciente que tem diabetes tipo 2 importante, insulino dependente, você vai ter uma resposta mais eficiente, mais rápida, com cirurgias derivativas, né? Então, você vai ir para o bypass gástrico. O que é importante nisso? A equipe que se propõe a fazer o tratamento, seja clínico, endoscópico ou cirúrgico da obesidade, fundamental que ela tenha o domínio das diferentes técnicas para que ela faça o que for melhor ao paciente. Não que ela faça o que for melhor para a equipe ou o que a equipe sabe fazer, não é? Outro ponto que você elencou muito bem, doutora, foi a questão de quando indicar tratamento clínico, quando indicar endoscópio, quando indicar cirurgia. Na verdade, não existe concorrência entre os tipos de tratamento, o que existe uma complementação, não é? Então, assim, existem 2 variáveis que são determinantes aí para indicar o tipo de tratamento. São criticadas, mas é o que tem estabelecido até o momento. Uma delas é o índice de massa corpórea, que na realidade foi uma matemática pura, você pega o peso do paciente e divide pelo quadrado da altura, dá o tal de IMC. Se o paciente tiver um IMC maior ou igual a 40, mesmo que não tenha nenhuma doença associada, já tem indicação de tratamento cirúrgico. Abaixo disso, sem doenças associadas, não, ou 35 com doenças associadas. Então, assim, não cabe nem interpretação, é matemática pura e simples, não é? Eu não tenho que achar nada, não é? E a outra são as doenças associadas, né? Delas aí destacam-se as doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, problemas osteoarticulares, que também, se tem, você tem um diagnóstico através de exames laboratoriais, tem uma história clínica e tal. Então, pacientes com IMC maior ou igual a 35 com doenças associadas ou agravadas ou IMC maior que 40, indicação de tratamento cirúrgico, desde que o paciente tenha condições e queira fazer. Claro. Né? Pacientes com sobrepeso ou obesidade grau 1, grau 2 sem indicação cirúrgica, a regra básica faça primeiro o tratamento clínico
tratamento clássico, que é a história da mudança comportamental, famosa fecha a boca e vai malhar, uma receita clássica, fácil de dar, tão difícil de fazer, mas é isso, não é? Mas, se bem orientado, a gente tem também medicações, hoje os derivados do GLP-1, os derivados das incretinas, têm uma atuação significativa aí nos pacientes que não têm indicação cirúrgica. Eu não tenho a menor dúvida que paciente que tem indicação de tratamento cirúrgico e tem uma boa condição clínica para a cirurgia, entende que precisa que operar, vai ser muito melhor tratado pela cirurgia. Pelo resultado final em termos de perda de peso, pelo resultado final em termos de melhora das comorbidades e pela maior facilidade de manutenção a longo prazo. Não é? Então, às vezes existe uma competitividade muito grande a nível mercadológico entre indústria farmacêutica, indústria que vende grampo, outros interesses que não necessariamente o benefício do paciente. Então, eu acho, por exemplo, no Instituto de Medicina Salé, a gente tem uma estrutura que se propõe a tratar o excesso de peso e doenças associadas. Uma equipe de endocrinologia maravilhosa, uma equipe transdisciplinar maravilhosa, procedimentos endoscópicos, balão deglutível, que é uma outra aquisição que chegou no Brasil há uns 4, 5 meses e a gente também está fazendo, e o tratamento cirúrgico, eu diria que é o carro-chefe aí da experiência da nossa equipe. Então, paciente que chega lá, às vezes diz, mas eu não tenho indicação cirúrgica, eu acho que eu vim no lugar errado. Não, veio no lugar certo, não é? Aquele dito popular, vamos dar o frio conforme o cobertor, de acordo com a necessidade do paciente. Carol, o doutor mencionou que o Instituto de Medicina Salé segue o protocolo ERAS, que é um protocolo de otimização de resultados. Nesse protocolo, a gente utiliza no ato cirúrgico, na cirurgia em si, menos drogas anestésicas, menos tempo de internação, uma realimentação um pouco mais precoce, o paciente volta a andar assim que volta da anestesia. Eu gostaria de ouvir de você como foi o seu pós-operatório imediato. Tá? Se a sua cirurgia foi rápida, se você foi para UTI, se você sentiu muita dor, como foi o seu pós-operatório imediato? Olha, eu não sei se faz parte do protocolo ou se eu sou uma exceção, mas para mim foi muito tranquilo. Eu saí da cirurgia, eu fiquei na UTI só em observação até eu retomar a consciência, né? Então, eu fiquei lá em observação. Quando eu voltei da sedação, eu já fui pro quarto. Cheguei no quarto, ainda estava sonolenta, né? E aí, quando eu parei de ficar sonolenta, eu já comecei a caminhar. Então, eu comecei a caminhar. Como eu operei, tinha acabado de terminar essa questão da pandemia, ainda estava muito incerto, eu não podia ficar com acompanhante, né, lá no hospital. Porque era uma cirurgia eletiva, tinha tudo isso. Então, a enfermeira sempre ficava ali de olho para ver se estava andando certinho, não estava com tontura. Eu caminhei muito, porque eu lembro de outras pacientes que não queriam caminhar e sentiam muito desconforto. Então, eu falava, quanto mais você sente dor, mais você precisa caminhar. E aí, elas até ficavam meio bravas comigo. Eu falava, mas se eu tô com dor, como que eu vou caminhar? E eu falava, eu não tô com dor porque eu caminho, né? Então, fiquei ali caminhando. Eu fiz uma maratona ali no corredor do hospital, porque eu realmente não queria sentir a dor dos gases, né? Então, eu andei muito. Depois, logo veio uma fisioterapeuta, me ajudou com a questão da respiração e tudo mais. Então, assim, foi muito tranquilo o meu pós-operatório, né? Eu não tenho de verdade do que reclamar, assim. Quando me falam, eu operei em outro lugar e tive tal complicação, eu falo, eu não consigo te ajudar com isso, porque pra mim foi tão tranquilo que pra mim é difícil ouvir uma pessoa falar que sentiu tanta dificuldade. Eu tive ali o incômodo dos gases, andei bastante e o incômodo desapareceu, né? O que eu senti bastante, assim, de dificuldade foi a questão que eu sentia muita sede, queria beber muita água, e aí a gente tem as limitações, né? Tinha ali um período de tempo pra eu voltar a deglutir e tudo mais, mas, assim, dor, desconforto, se eu falar que eu apresentei, eu vou estar inventando, porque eu realmente não tive. Coisa boa. Doutora, então, nada de paciente acamado, nada de repouso e pós-operatório. A Carol colocou, quando ela referiu que permaneceu no UTI até acordar, na realidade não é UTI, Carol, é recuperação pós-anestésica. Eu achava que era UTI, não, perdão. mas é assim, não, perfeito. Só para esclarecer, assim que termina a cirurgia,
Normalmente, o tempo operatório da nossa equipe, para qualquer uma das técnicas que nós conversamos, é em torno de 45 minutos até 1 hora e 15, não é porque a gente opera correndo, é porque existe uma padronização técnica que a gente já faz há tanto tempo que a gente não perde tempo na cirurgia. A cirurgia é programada, tem um começo, um meio e um fim, não fica divagando no meio. Então, acaba sendo bastante rápida. Normalmente, quando a gente termina a cirurgia, que dá o último pontinho na pele, em torno de 15 a 20 minutos, o paciente já está acordado, estubado na sala. Mas, lógico, está ainda sonolento. Então, ele sai da sala cirúrgica, da mesa cirúrgica, e ele vai para uma área de recuperação pós-anestésica, que lembra um pouco uma UTI, embora não seja. Por quê? Porque você está sonolenta, você tem uma monitorização cardíaca, de pressão arterial, de ventilação mecânica. Você fica aí, em média, entre 1 a 2 horas nessa recuperação. A hora que você está bem acordadinha, que está estabilizado, você vai para o quarto. Chegando no quarto, a primeira coisa que a enfermagem, a fisioterapia faz é ajudar o paciente a sair do leito, senta na poltrona aí uns 10, 15 minutos para não dar tontura e já começa a caminhar. E a reintrodução da dieta líquida, claro, aí aos golinhos, você reclamou da sede, não é para tomar no guti-guti, a gente brinca que é estilo passarinho, devagar e sempre. Você já começa de imediato. Não é? Então, isso é parte fundamental aí para a gente ter segurança de em 24 horas ou menos, se o paciente estiver bem, liberar para casa. Então, essa é a dinâmica. Acho que outro ponto importante, e aí eu gostaria que você falasse, não vou eu ficar falando, porque eu não operei ainda, como foi qual o tempo do retorno às suas atividades habituais a nível pessoal, a nível profissional? Quanto tempo depois de sair do hospital você se sentiu segura de já ir tocando sua vida? Olha, se eu fizesse o que eu queria, não o que a equipe me recomendou, em 2 dias eu já estava trabalhando. Foi tudo muito tranquilo, de verdade, assim. Quando eu voltei para casa, eu fiquei sozinha, não tive essa questão de alguém cuidar de mim, né? Porque muitas pessoas que estão em dúvida entre a cirurgia ou que ainda têm incerteza, me perguntam, falam, Carolina, eu não tenho ninguém para me ajudar depois da cirurgia. Eu falo, eu não precisei, eu não posso falar por você, né? Eu posso falar sobre mim, sobre a minha experiência. Eu não precisei, eu lembro que meu esposo saía para trabalhar e eu ficava ali andando no corredor de casa, né? Eu não ia pra rua sem ele, porque... Claro. Tem escada na minha casa, então assim, eu evitei, eu fiz todo o repouso que a equipe médica me sugeriu. Mas eu ficava ali caminhando normalmente, lavava uma loucinha, varrer, passar pano, não fazia, porque eu não abaixava, eu tinha todo o cuidado ali com a cirurgia, né? Eu entendia que por mais que eu estivesse bem, eu tinha passado por um processo cirúrgico. Lógico. Então assim, em 2 dias a minha vida já tava, parecia que eu não tinha operado. Eu já estava assim... ótima pra fazer tudo, já tomava... Meu marido falava, espera pra tomar banho quando eu estiver em casa, porque se você cair no banheiro, alguma coisa, claro, né, eu tô lá pra te socorrer. Mas era muito tranquilo, eu lembro que ele colocava uma cadeira no banheiro, ele falava, toma banho sentada. Eu falava, eu tô bem, vou tomar aqui de pé mesmo. Então, assim, era tudo, foi muito tranquilo a minha recuperação, né. Eu acredito que por conta de eu ter seguido também o passo a passo, né, me recomendaram a medicação, fazia a medicação nos horários certinho, então eu não tive dor, desconforto, eu não tive. Se eu falar assim, ai, doutor, eu tive que parar a minha vida pra operar, eu vou estar inventando uma história que não aconteceu. E como foi a sua adesão, Carol, às orientações nutricionais e dietéticas? Ali, aquelas fases de dieta líquida, liquidificada, coada, passando mais um tempinho uma dieta pastosa, depois branda, até dieta normal. Você seguiu adequadamente tudo que a equipe te orientou ou houveram escapes ali? Não, na verdade, eu segui. Eu segui porque eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, porque eu já tive uma pessoa muito próxima a mim que ela tinha operado, ela não operou no Instituto Salé, ela operou em outro lugar, que ela quase morreu. Ela comeu na dieta líquida, né? Ela chegou em casa e ela resolveu que ela tava com fome, ela ia comer. Então, depois de eu ter visto esse relato dela, que ela teve que, eu acho que reoperar, não vou saber termos técnicos, né? Mas ela teve que ir pro centro cirúrgico de novo e ela quase veio a óbito mesmo. Então, assim, como eu já tinha acompanhado essa história muito de perto, eu falei,
gente, eles fazem isso, não começaram ontem, eles fazem isso há um tempo. Então, se eles estão pedindo pra eu fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Eu não vou te falar, doutora, que eu não senti vontade. Eu senti. Claro. Eu não sentia fome. Se eu falar, ai, doutora, eu sentia fome. Não, eu não sentia fome, eu sentia vontade. Eu sentia vontade de comer, eu sentia muita vontade. Então, eu falava assim, isso é um momento, é uma fase que eu preciso passar. E eu também me colocava como responsável da minha atitude. Não fui eu que resolvi operar. Lógico. Então, eu tenho que seguir o passo a passo. Eu tenho que seguir ali o cronograma. É pra tomar só isso? Então, é isso que eu vou tomar. Perfeito. É pra fazer só aquilo? Então, é isso que eu vou fazer. Confesso que, às vezes, eu enjoava um pouquinho nos caldos. Então, o que eu fazia? Por exemplo, eu enjoei no caldo salgado, por exemplo. No outro dia, aí eu não me forçava, né? Eu continuava ali a hidratação com água de coco. E aí, no outro dia, eu tentava fazer um caldo diferente. Pra poder continuar ali na dieta sem também me martirizar, né? Sofrer. Eu tentei fazer da forma mais leve possível. Então, eu fazia ali um caldinho caseiro, que eu sabia o que eu tava comendo, né? Fiz de acordo com a orientação que eu tive, porque lá no Instituto eles dão uma orientação de como você deve preparar o seu caldo. Então, muita gente falava assim, por que você não compra? É mais prático. Eu falei, não, eu vou fazer como tá ali. Eu vou fazer tudo certinho pra dar tudo certinho. E deu! Muito bom. Carol, e deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre essa parte alimentar e dietética. Você acha que a cirurgia bariátrica, o bypass, que foi a técnica que a equipe executou em você, você acha que isso te trouxe algo hoje, 1 ano e meio depois da cirurgia, da intervenção cirúrgica, te trouxe alguma restrição gastronômica? Ou você consegue sair com o seu marido, você consegue participar de aniversários, de ceias de Natal, sem tantas e grandes, importantes restrições alimentares? Não tenho restrição alimentar. Eu tenho escolhas mais inteligentes, né? Exato. Então, assim, por exemplo, se vocês me Resposta convidarem... inteligente, igual as suas escolhas. São escolhas inteligentes. Eu não vou falar, doutora, eu não vou fazer aqui a santa, né? Falar, eu nunca como, doutor, fora da dieta. Não. É mentira, eu como fora da dieta. Mas eu escolho oportunidades para sair da dieta. Claro. Então, por exemplo, você me convida para um jantar na sua casa. A comida vai estar excelente, vai estar maravilhosa. Eu vou escolher aquela refeição para comer o que eu quero. Nas próximas, eu vou voltar para a dieta. Porque eu entendo que a obesidade é uma doença crônica. A cirurgia bariátrica, ela não é um milagre. Se eu voltar com meus antigos hábitos, eu vou voltar com o meu antigo corpo. Então, meio que não tem uma mágica, né, doutor? Verdade, não tem para onde correr. Então, o que eu faço? Por exemplo, meu marido, ele ama pizza. Eu não deixo de sair com meu marido para comer pizza. Só que chegando no restaurante, eu como uma fatia de pizza. Eu não preciso comer a pizza inteira. Lógico. Aí você vai falar assim, Caroline, mas você se sacia com um pedaço de pizza? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, eu comeria 2. Mas o que eu escolho? Escolhas inteligentes. Então, antes de eu sair de casa, eu já sei... repetir os erros anteriores. Antes de eu sair de casa, eu já sei que nós vamos comer pizza, não vamos? Então, eu já como ali minha proteína. Quando eu chego no restaurante, eu não tô com fome. Então, eu como ali um pedaço de pizza. Eu faço a alegria do meu esposo de estar com ele. E também faço a minha alegria de me manter emagrecida, né? Excelente. Então, o que eu faço? Escolhas inteligentes. Caroline, você nunca tomou uma tacinha de vinho depois da cirurgia? Recentemente, eu e meu esposo resolvemos ir comemorar aniversário de casamento na Argentina. Gente, Não tem tem como como. não tomar uma tacinha de vinho? Não. Mas eu escolhi estar lá para fazer Claro. esse momento especial. Então, hoje em dia, realmente são escolhas inteligentes, que eu prefiro dizer assim. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Muito bom. Olha, excelente. eu gostaria de fazer algumas colocações em cima do que a Carol falou, a Margarete arguiu aí. Eu acho fundamental, assim, o respeito ao conceito do que é obesidade, que você acabou de falar. E, assim, a gastronomia, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores prazeres da vida, não é? Qualquer tratamento que você se proponha a radicalizar, o pessoal da nutrição chama de dieta espartana, né? Está fadado a um insucesso. Né? Guardadas as proporções e nada contra os spas, mas é uma situação assim que, por exemplo, você chega lá, passa um mês com a dieta de restrição de 200 calorias por dia, você perde 40, 50 quilos. Só que esse efeito não é duradouro. Você sai de lá, você volta a cometer os equívocos, as orgias gastronômicas e reganha tudo rapidamente. Então, o que é importante nesse conceito do pós-tratamento da obesidade, e dentre eles principalmente na cirurgia bariátrica e metabólica, primeiro, você não vai criar mecanismos que vai restringir o paciente de uma boa qualidade de vida gastronômica.
Portanto, aquele álibi pré-operatório que o paciente fazia antes, que comia que nem doido para se despedir da churrascaria, do espeto corrido, não sei do que, aí você marcava a cirurgia dele hoje e operar daqui 20 dias, 21 dias, ele tinha engordado 20 quilos. Né? Porque estava se despedindo. Então, coisa que eu sempre falo para os pacientes, não tem que se despedir de nada, porque você não vai parar de ter um prazer adequado de uma boa gastronomia. O que você vai fazer é ter uma facilidade para uma disciplina de comer direito. Outra coisa que também é importante, a gente tem que se dar o prazer de compartilhar em família, com esposo, com filhos ou outros familiares, momentos importantes, né? Aniversário, uma viagem, um Natal, um Réveillon, você se permitir sair um pouco por um curto período do que é adequado, mas ter consciência da volta. O que você não pode é sair e como falam os caipiras do interior, perder a estribeira, continuar naquele pique lá. E uma outra coisa que a gente sempre fala para os pacientes é o seguinte, enquanto está tudo bem, continua fazendo acompanhamento. A hora que você começar a ter dificuldade, que você começar a chutar o balde, não é a hora de fugir da gente, é a hora que você mais precisa, não é? Então, somos humanos, a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Então, acho que reforçar essas orientações e essa experiência que você tá colocando, Carol, é muitíssimo importante. Eu peço até licença para falar, porque assim... Quando eu fui obesa grande parte da minha vida, né? E eu sempre tive problemas em ir no médico e ele mais me julgar do que me acolher, né? Então você chega no médico, ele mais te julga pelo fato de você estar obeso do que te acolhe e te fala o caminho para você emagrecer e ter qualidade de vida. E no Instituto Salé eu senti muito eu acolhida. Então, assim, quando a pessoa opera no Instituto, se ela saiu da estribeira, é melhor ela voltar, porque lá ela vai ter acolhimento e ela vai conseguir mudar realmente novamente, né? Entrar no trilho novamente. Exato. Porque se você foge da equipe, como que você vai fazer? Né? Você vai ficar perdido e aí vai gerar mais compulsão, porque quanto mais você tenta emagrecer, mais você engorda. E no Instituto Salé eu tive essa questão do acolhimento, doutor. Eu quero até parabenizá-lo, porque desde a recepcionista até o tchau do médico, né, que ele leva a gente até a porta, eu fui acolhida, assim, sabe? Eu não fui criticada por eu estar daquele tamanho, né? Porque eu já fui em médico, você falou, também, Caroline, desse tamanho, né? Então, assim, eu não fui criticada. Então, assim, a equipe multidisciplinar, ela tá lá Foi quase igual aquele professor de rafting seu. Ó, você senta aqui, porque... Então, assim, a equipe multidisciplinar, ela tá ali realmente para te ajudar, né? Somos realmente uma equipe, somos realmente ali um time, não é um contra o outro, né, doutor? É isso mesmo. E o discurso da Carol reforça muito, né, doutor, a nossa filosofia de trabalho, de como a gente acredita que seja a melhor forma de abordar e tratar um paciente que tem essa doença, né, que tem a obesidade, que é a transdisciplinaridade, que é o acolhimento, que é o envolvimento do paciente como peça central, né, como responsável pelo tratamento. E dentro desta fala, doutor Salé, eu gostaria de te fazer uma pergunta. A Carol, hoje, com 46 quilos perdidos, 1 ano e meio de pós-operatório, não perguntei para ela ainda se ela já estabilizou a perda de peso dela, ou se ela ainda continua perdendo peso ou não, mas a pergunta para você é, tecnicamente, 1 ano e meio depois da intervenção cirúrgica, essa ferramenta que é a cirurgia, forte, eficaz, para o tratamento da obesidade, tem uma validade ali, a partir de 1 ano e meio, o risco do paciente é maior ao reganho de peso ou não? Excelente pergunta. Você sabe que de uns 5 anos para cá, um dos principais temas nos nossos congressos brasileiro e internacional é a questão do reganho de peso pós-bariátrica e cirurgias revisionais. Não é? Então, a gente sempre teve uma postura muito clara no sentido de respeito aos nossos pacientes e não banalizar, por exemplo, não tem problema, se reganhar eu faço uma revisional, eu converto o teu bypass no duodenal switch, ou seja, não vou ficar falando mediquês aqui, mas tipo, isso daí não deve ser encarado dessa forma, não é? Então, assim, normalmente
no período de 1 ano de pós-operatório, a gente perde em torno de 80% do peso final que vai perder. Depois de 1 ano e meio, você tem não é nem reganho, você tem um reequilíbrio metabólico nutricional normal, que você tenha um aumento aí de 5, 10% do menor peso que você atingiu, até atingir um platô depois de 2 anos. Depois de 2 anos é que você tem o resultado final, digamos assim, da perda de peso e do reequilíbrio metabólico nutricional. Tanto é que depois de 2 anos que nós recomendamos, quando o paciente tem indicação, de fazer cirurgia bariátrica reparadora ou estética. Porque se ele fizer antes, provavelmente não vai ter um resultado bom, porque ele está ainda numa fase de perda de peso, ele está ainda num desequilíbrio metabólico nutricional que leva a um potencial de intercorrência maior na cirurgia reparadora ou estética. Então, é esse período. Agora, o mecanismo que foi criado na cirurgia, que permitiu a perda de peso e a estabilização nesses 2 anos, é perene, é para a vida toda. Então, se o paciente continuar tendo os cuidados fundamentais dentro dessa flexibilidade, não é uma coisa radical, tem que, porque tudo que é muito radical não vai durar muito tempo. Não é? Mas dentro dessa filosofia, então, Carol, eu só te digo uma coisa: a única coisa que você precisa é manter a sua cabeça e o seu corpo como está. Né? Que tenho certeza que vai viver mais 80, 90 anos, linda, maravilhosa e tudo bem. Agora, normalmente o reganho começa depois de 3, 4 anos, que aí alguns pacientes perdem o elan, começam a abusar, uns beliscar, outros a comer de maneira adequada, não fazer atividade física, não é? E você vai gradativamente reganhando peso. Né? Então, assim, tem que ficar muito, muito atento a isso daí. A cirurgia não é uma garantia que vai emagrecer tudo, vai virar top model e depois a cirurgia vai subir para a cabeça e você faça o que quiser, nunca mais vai ganhar peso. Isso daí não existe. Você tem que continuar tomando esses cuidados. Por que a cirurgia funciona muito bem em mais de 90% dos pacientes e ajuda a manter mais ou menos nesses níveis a médio e longo prazo? Porque você cria alterações na anatomia, na capacidade de reservamento do estômago, de reservatório alimentar, na absorção, dependendo da técnica, que vão se manter a vida toda. Então, você tem uma facilidade muito maior de cumprir uma determinação que é sua, que, como a gente brinca no peito e na raça, é muito mais difícil. Você tem alguns pacientes, são poucos, por exemplo, que de indicação cirúrgica, que conseguem ter uma perda de peso num período de 2 anos que mimetizam um paciente que operou. Qual é o grande diferencial? Que 90% desses pacientes reganham tudo de novo no final do 1º ou 2º ano. Não é? Então, isso mostra definitivamente o diferencial da cirurgia. Outro ponto que eu queria falar sobre a cirurgia revisional. Cirurgia revisional, ela tem indicação quando houve algum problema técnico no decorrer do tempo com o mecanismo da primeira cirurgia. Por exemplo, no bypass, voltou a comunicar o pequeno estômago com o estômago maior. Então, aumenta a absorção, você tem que fazer uma cirurgia revisional para corrigir isso, não é? Tem uma situação meio na moda aí que é queimar com argônio, anastomose, a emenda do pequeno estômago com o intestino para diminuir a luz, que isso vai aumentar a perda de peso, porque dilatou a anastomose. Em 1 ano depois da cirurgia, 100% dessas anastomoses dilatam. E não é 100% que reganha. Então, as coisas têm que ter muita parcimonia. Outra coisa importante, mesmo a cirurgia revisional para reganho de peso, muito bem feita, ela precisa ser muito bem indicada e o paciente estar consciente. Porque, historicamente, a gente sabe que o resultado em termos de perda ponderal e melhora de doenças associadas da cirurgia revisional bem indicada
e bem feita é 50% menos eficiente do que a cirurgia primária. Então, isso deixa claro que cabe também ao cirurgião uma coisa que se chama divina humildade. Ele entender que essa não é uma doença para resolver só na ponta do bisturi ou do grampeador. E que o envolvimento de toda a equipe transdisciplinar, e principalmente do paciente, é a chave do sucesso disso daí. Carol, e eu gostaria de ouvir o que mudou na sua vida agora, hoje, né? 1 ano e meio depois, 46 quilos eliminados. Como está a sua qualidade de vida? Olha a carinha dela, ora. Mas eu quero ouvir como estão as suas entregas profissionais, Tô brincando. Se a sua vida profissional, laboral mudou, como está a sua disponibilidade a práticas de atividades físicas e se até hoje você continua suplementando. Bom, vamos lá. Vou começar da última pergunta. Tomo, sim, as minhas vitaminas. Eu acho que é fundamental. Eu acho não, tenho certeza que é fundamental continuar ali com a suplementação. Eu vou ter que suplementar pro resto da vida. E eu prefiro suplementar pro resto da vida do que me medicar o resto da vida, né? Perfeito. Porque hoje em dia eu acho tão bonitinho, eu pego aqui minha vitamina, tomo e tá tudo ótimo, a gente tá aqui, reunidos. Agora, antigamente, eu ia estar lá em casa chorando enquanto vocês estavam aqui, porque eu tinha vergonha de quem eu era. Então, assim, tomar a vitamina pra mim não é vergonha pra ninguém, até mesmo porque pessoas não operadas também deveriam tomar ali as suas vitaminas, cuidar da sua saúde, né? Então, eu faço, sim, o uso do suplemento. Referente à atividade física, hoje eu sou uma nova pessoa. Antigamente, ali eu tinha muita dificuldade, como eu falei na infância, de jogar uma queimada, né? Fazer um vôlei, enfim. Hoje em dia eu luto, eu sou apaixonada pelo jiu-jitsu, assim, ganhou meu coração. E foi algo que a cirurgia me trouxe, né? Porque com 104 quilos eu não tinha nem fôlego para fazer o aquecimento do jiu-jitsu. Então hoje eu mantenho ali o jiu-jitsu e a musculação. Eu entendo que a musculação é muito importante para o paciente após a cirurgia bariátrica, até para eu manter o músculo, né? Se eu olho, assim, as minhas bioimpedância, eu consegui emagrecer 46 quilos ganhando músculo. Eu não tive perda de massa magra em 46 quilos, que também é muito difícil de acontecer. E isso se dá à musculação. Desde o dia que eu fui liberada para fazer a musculação, eu me matriculei na academia. Desde então, eu tô lá todos os dias, como uma disciplina, né? Eu não vou falar que eu sou apaixonada pela musculação, porque infelizmente eu não sou, mas eu tenho como uma obrigação. Assim como eu levanto para ir trabalhar, eu levanto para cuidar de mim, né? Então, é uma obrigatoriedade. Eu sei que eu preciso disso para manter ali meu músculo, para ser uma adulta funcional, né? Antigamente eu não era. Eu tenho uma pitbull que pesa 27 quilos e ela come 20 quilos por mês. Eu não conseguia pegar um saco de 20 quilos e transportar pela casa, por exemplo. Hoje em dia eu boto aqui, ó, e vamos que vamos. Então, eu virei uma adulta funcional. Eu consigo fazer as atividades que eu preciso executar, sabe? Então, isso para mim tem sido maravilhoso. E em relação... Suas relações interpessoais... melhorou assim demais, porque eu tava até comentando esses dias, eu até me emocionei com meu esposo, porque nós fomos a um parque aquático, né? E eu não ia, gente. Eu não ia simplesmente por vergonha, por medo do que as pessoas iam pensar, por coisas que eu escutava até da família do meu marido. Às vezes a pessoa nem falava por mal, mas falava, né? Nossa, como você é bonita, por que não emagrece? Então, quando era dando assim... a maior força. Dando a maior força. Então, assim, eu não conseguia ir pra piscina com eles, por exemplo. Era um ambiente que eu me isolava completamente. Todo mundo lá na água. E aí, Carol, você não vai vir? Não, eu não gosto. Mentira, eu sou apaixonada pelo mar, pela piscina, eu amo. E hoje em dia eu consigo, né? Então, essa semana, quando nós fomos no parque aquático, eu até conversei com ele. Eu falei, gente, como é libertador você colocar uma roupa e você não sentir que tá todo mundo te olhando. Falando, não, olha. Não tem isso, sabe? Então, hoje eu realmente consigo viver. Eu consigo fazer realmente as coisas que eu me proponho a fazer sem medo, sem insegurança. E também teve uma pequena parte ruim. O acompanhamento psicológico, ele me ajudou a não aguentar mais as pessoas que eu não preciso aguentar. Então, antigamente, quando eu era obesa, eu aceitava tudo. Se você me maltratava, eu aceitava, porque eu precisava de você. Você estava me maltratando, mas pelo menos você estava falando comigo. Hoje em dia, a pessoa me maltratou, eu me retiro. Então, assim, meu marido até costuma brincar. Ele fala, a cirurgia bariátrica teve uma parte ruim. A Caroline não tolera mais ser maltratada. Teve uma autoestima adequada, sim, corrigida. Sim, né? Não tolera mais nada Eu que te acho faça que mal. essa baixa do limiar de hipocrisia da gente é fundamental, porque demonstra mais segurança e respeito a gente mesmo, né? Sim.
Carol, e como surgiu a ideia do @fala.bariátrica? O Fala Bariátrica, ele veio mesmo para dar voz às pessoas que, como eu, escolheram fazer a cirurgia bariátrica como ferramenta para emagrecimento. Então, como eu disse, eu também fui ignorante um tempo, de achar que a bariátrica era o caminho mais fácil, de achar que o gordo, ele era preguiçoso, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar, você é obeso porque você é preguiçoso, você não se mexe, né? E não entende tudo isso. E eu já fui essa pessoa que tinha ignorância, né? E aí, estudando, conhecendo o processo, fazendo parte desse processo, eu quis criar o Fala Bariátrica realmente para a pessoa poder falar, para ela ter voz daquilo que tem afligido ela, das dificuldades, da gente compartilhar, né, experiências do que tem passado, do que tem vivido. Então, o Fala Bariátrica, ele é realmente uma rede de apoio para todo mundo que operou. A pessoa, ela pode vir aqui falar sobre as inseguranças dela, sobre as incertezas, sobre o sucesso dela. No meu último post, eu coloquei lá minha foto do antes e depois e coloquei: e aí, bariátrica, quantos quilos você emagreceu e qual atividade física você tem feito? Então, assim, pra gente também se incentivar, sabe? Eu falo que juntas nós somos mais fortes e realmente essa é a intenção do Fala Bariátrica, a gente se unir, nós somos ali operadas e daqui em diante, o que nós vamos fazer? E daqui em diante, né? O que você tem assumido ali o papel da sua cirurgia? Você tem colocado ali a responsabilidade também em você? Porque quem não se responsabiliza é criança, né? Nós somos adultos e nós precisamos nos responsabilizar. Então, o Fala Bariátrica, ele foi criado justamente para isso, para eu poder falar e também ouvir outras pessoas que, assim como eu, escolheu renascer, porque a cirurgia bariátrica, para mim, foi um renascimento. E que cresça, né? Que é uma troca muito interessante, informação de qualidade e ajudar as pessoas nunca é demais, né? Eu adorei ouvir a empolgação com que a Carol discorre sobre o que ela está fazendo. Eu acho que esse teu trabalho é um trabalho fundamental, Carol, porque uma coisa é você ouvir da equipe médica, da equipe transdisciplinar, outra coisa é um paciente ouvir de uma pessoa que já passou pelo que ele vai passar ou pelo que ele está passando. Com isenção de interesse que não seja o primeiro de informar e de ajudar, não é? Como tudo na vida, as boas coisas nascem assim e o que advém disso é uma consequência natural à nobreza e à qualidade de um bom trabalho realizado, não é? Então, a gente trabalha de uma maneira que acaba sendo muito alinhada, que os bons resultados e o que advém disso é a consequência natural do que você faz bem, e quando você consegue fazer as coisas bem feitas e ajudar os outros com isso, é extremamente gratificante. Não tem... isso vai ao encontro do que a gente consegue como médico, do que consegue quanto equipe transdisciplinar e você está multiplicando isso como paciente num trabalho nessa especialidade tão importante, ou talvez até mais do que o nosso. Obrigado. Não, nós somos uma equipe, somos um time. Mas é isso aí mesmo. Doutor Salé, a gente já está com o tempo bem evoluído. Eu gostaria que você tecnicamente explicasse para os nossos ouvintes, em poucas palavras... Isso vai ser difícil. O que é considerado... Poucas palavras é que eu estou falando muito. O que é considerado para a medicina, sob a ótica de um cirurgião, né? O que é considerado sucesso ou bons resultados em pós-operatório de cirurgia bariátrica com relação a doenças associadas, com relação à curva de perda de peso? O que é sucesso para vocês? Tá. De novo, pergunta fundamental. A gente, na cirurgia bariátrica e metabólica, tem como parâmetro sucesso de resultado quando, depois de 2 anos de operado, o paciente tem uma perda de 50%, no mínimo 50% do excesso de peso antes da cirurgia. Vou traduzir isso. O que é excesso de peso? Por exemplo, eu tenho uma paciente de 1,60 m com 100 quilos. Qual é o excesso de peso que ela tem? 40. Se em 2 anos ela perder 20, ela já é considerada muito bem sucedida no tratamento cirúrgico da obesidade.
estamos falando do clínico nem do endoscópio. Por que esse número mágico? Porque esse número mágico já foi há muito tempo determinado pela a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica, pela Sociedade Americana e Brasileira, que ele reduz em mais de 90% a possibilidade desse paciente desenvolver doenças associadas ou que já tenha tido reverte, não é? Tipo assim, tem diabetes tipo 2, não insulino dependente, entrou em remissão, melhorou os critérios de tratamento de hipertensão, diminuiu a dislipidemia. Então, esse é um critério para definir. Sob o ponto de vista médico, é lógico que a gente trabalha com uma coisa mais complexa, que é a expectativa que o paciente tem em cima do resultado. Então, isso é muito importante que a equipe médica situe o paciente. Você tem uma moça de 1,60 m com 150 quilos, vai fazer uma cirurgia, vai ficar com 85, 90, é um resultado excelente. Ela perdeu 75% do